Estamos iniciando mais um programa Sindicato em Ação. Este é um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Hoje nós vamos entrevistar o diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da FENAFISCO, Francelino das Chagas Valença Júnior. É muito importante ouvi-lo, ele é uma pessoa extremamente experiente. Ele é auditor fiscal do Tesouro Estadual de Pernambuco desde 1996 e é mestre em Direito, pós-graduado em Programação do Ensino, com diversos cursos na área de formação e negociação sindical. Francelino, como é que tu observa a cena política e econômica do país, o Estado brasileiro, o serviço público? Qual é a tua visão sobre esse momento do país? Bom, se nós voltássemos alguns anos atrás, não imaginaríamos estar vivenciando um período tão difícil, né, delicado e sensível da nossa história. Desde 88, quando nós, enquanto nação, elaboramos o documento que se tornou a nossa Constituição, nós não imaginávamos que as instituições seriam, de certa forma, postas em xeque e que haveria alguns discursos por parte de alguns integrantes da sociedade em que houvesse uma, como eu poderia dizer, uma demonização da democracia. E, especialmente, como nós já falamos das instituições, os servidores públicos são aqueles que estão agregados a algumas instituições que têm a finalidade precípua, inclusive, da manutenção do nosso estado de bem-estar social, certo que um tardio estado de bem-estar social, e que também, por outro lado, também tem sido alvo, né, de diversos ataques. A exemplo que nós vimos este ano, e ainda existe, ela ainda está sobre as nossas cabeças, que é uma possibilidade da reforma administrativa que está no parlamento, ela não avançou, por enquanto, mas alguns especialistas acham que, pós as eleições, há uma possibilidade de voltar essa pauta e que irá fragilizar ainda mais e torná-lo mais e muito mais ineficaz a prestação de serviço público. Se é, e já é, que nós temos alguma, sim, dificuldade por N fatores, que não necessariamente o servidor público, como é repassado ou vendido, alardeado aos quatro ventos, que seria o grande culpado pela dificuldade da prestação de serviços públicos. A Constituição Brasileira de 88 reorganizou as relações após a ditadura, reorganizou e acomodou os setores políticos, econômicos, e os servidores públicos e o serviço público com funções específicas de atendimento à população. Como tu observa e por que tu acha que isso acontece, que o país, de décadas em décadas, vira a cabeça contra o servidor público, o serviço público, e acaba culpando pelas mazelas do país essa parcela de trabalhadores brasileiros que presta serviço à população? Por que tu acha que isso acontece? Vamos lá, que a gente tem alguns fatores, entre eles, uma profunda desigualdade social. Esse país é um país de renda média, em que aquela teoria, aquela tese de que deveríamos primeiro aliviar os tributos sobre os mais ricos e depois ele iria gotejar para as populações mais pobres, como defendia Delfim Neto. Isso não aconteceu. Então, nós temos uma discrepância social muito grande. Neste país, uma pessoa que ganha 5 salários mínimos já é considerada rica. E o salário mínimo é um patamar baixo em relação a outras economias desenvolvidas. Então, o serviço público, como tem, de certa forma, um salário, ele se descola um pouco, porque a maioria dos serviços públicos não tem altas rendas. A grande base do serviço público, nós poderíamos dizer que é a educação, que é a saúde, e não são os maiores salários do setor público. Mas, em média, o professor está nessa faixa salarial, como eu citei. Enquanto a maioria da população, as que estão empregadas, ganham salário mínimo e um quantitativo significativo
não tem renda, vive de benefícios sociais. Então, essa desigualdade social, essa extrema pobreza, ela também faz com que essa população enxergue, em tese, no servidor público, e como é repassado por algumas correntes midiáticas, um suposto privilegiado, porque ganha mais do que ela, mesmo nós sabendo que não são valores significativos, né? Mas aquele ditado popular, e até vulgar, eu vou pedir licença e utilizar, diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Um ditado muito vulgar, mas só para exemplificar esse problema que nós estamos vivenciando. Além disso, há um movimento organizado, desde a década de 80, de 90, logo durante e pós o início da redemocratização do país, em que houve uma sistemática defesa de ideias liberais. Logo após a Constituição, já começa o movimento para tornar o Estado mínimo. Aquele Estado que só tem que estar defendendo a propriedade privada e a punição, e não um Estado que deva fomentar o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e efetivas. Tanto que, há muito pouco tempo atrás, né, houve um estudo aí para desmontar o Sistema Único de Saúde. Esse mesmo sistema que nos salvou do advento da pandemia. Francelino, a FENAFISCO e as entidades de servidores estão preparando algumas perguntas, algum encontro com os presidenciáveis e apresentar para eles algumas propostas? Nós estamos envolvidos no projeto junto com mais duas instituições do Fisco Nacional, instituições nacionais, que é o FIP e o Científico Nacional, e a nossa ideia é nós conseguirmos, né, nós já estamos elaborando um documento, fase final, um debate, um encontro, um bate-papo, um seminário, né, o nome ainda não está definido, mas com os candidatos à presidência, né, os vários candidatos à presidência. A gente está utilizando algum parâmetro objetivo para definir quais seriam. Então, a gente vai colocar um patamar mínimo em que aquele candidato, aquele presidenciável atingindo, ele seria convidado para participar desse debate, em que vai, sim, levar em consideração alguns dados econômicos e, especialmente, a questão tributária, do nosso sistema tributário, mas ainda a nossa matriz tributária que privilegia a desigualdade. Por incrível que pareça, ela é um dos instrumentos de fomento da desigualdade social. E já adiantando, não há preferência para candidato A, B ou C. Vai ser um patamar que vamos estipular e os candidatos, né, e nós esperamos que as mais diversas correntes políticas participem desse debate. É um debate que interessa à sociedade. Uma sociedade, por exemplo, alguns dados interessantes, em que 40% da população ativa são 95 milhões de pessoas, e dessa população economicamente ativa, nós temos 12 milhões de desempregados. 12 milhões são desempregados. 5 milhões são desalentados. Aqueles que nem procuram mais emprego porque já se cansaram, já não tem mais, o nome já diz, desalentado, já não acredita mais que seja possível ter emprego. Sem contar a quantidade de pessoas que trabalham e, teoricamente, estariam empregadas, mas são empregos informais, ou subempregos. Nós temos uma população caótica e acreditamos que o sistema tributário, população caótica não, uma situação social, econômica caótica. E acreditamos que o sistema tributário pode ser um indutor da redução das desigualdades sociais. A reforma tributária solidária vai compor essas propostas a serem entregues aos candidatos à presidência? Bom, a gente está trabalhando, quem está participando desse projeto também é o economista Eduardo Paiani, que ele coordenou o trabalho da reforma tributária solidária, e fatalmente o embasamento que nós temos do conhecimento técnico científico foi em decorrência dessa proposta, né, desse estudo, sem modéstia à parte, o maior estudo em relação ao sistema tributário do país, né, envolvendo diversos especialistas das diversas áreas de conhecimento, e que não foi preponderantemente da área fiscal, né, foram acadêmicos, não fomos nós, foram acadêmicos, estudiosos, mestres, doutores, que fizeram essa pesquisa coordenada por outro doutor, professor de economia. Então, esse embasamento teórico que nós temos, científico, ele serve, sim, de pano de fundo para as propostas e para as diretrizes que nós
pretendemos discutir com os candidatos à presidência e ressaltando, né, todos que forem possível e que tenham um patamar mínimo que possa chegar à presidência da República, Sim, incluindo, por sinal, o atual presidente, né, que também iremos convidar. sim, a reforma tributária permanece por décadas como aquela reforma ao lado da reforma política, como a mãe de todas as reformas, né? Mas não te parece, Francisco, que é quase impossível conseguir que o Congresso debata esse assunto, porque o governo Bolsonaro iniciou tentando discutir uma reforma tributária. Não sei se ela era boa ou ruim, mas estamos terminando o governo e nenhuma reforma tributária ainda foi à votação, embora haja 2 projetos, no mínimo, debatendo esse assunto. Bom, a questão tributária, ela é essencial para destravar a economia, nós imaginamos, até porque nós temos mais de 5.568 municípios que podem legislar, né, em relação à questão tributária, principalmente tributo sobre o consumo, o INSS mais especificamente, as 27 unidades da federação, o governo federal, que são milhares de normas que são produzidas, publicadas por ano. Esse é um problema do sistema tributário. Uma necessidade de padronização, de uma certa simplificação. Não é o grande problema do sistema tributário, é um dos. Só que há um grupo que acha e quer fazer só e exclusivamente essa reforma, uma reforma de simplificação, porque tem interesses corporativistas, né, e os beneficiaria. Nós não somos contra a simplificação, mas defendemos que ela deve ser além disso, ela deve reduzir mesmo a carga tributária sobre os bens e serviços, especificamente. Só que quando há segmentos da sociedade defendendo, né, a redução de tributos sobre bens e serviços para que eles fiquem mais baratos, ele, consequentemente, vai ter que aumentar em algum outro problema, em alguma outra ponta, vai ter incidência em novos, digamos, novas bases. E, fatalmente, vai ser a renda e o patrimônio. Então, aqueles que têm grandes rendas e grandes patrimônios são os primeiros a serem contra a reforma tributária mais ampla. E aí já tem um embate entre forças, né, do corpo social. E, por incrível que pareça, esse quantitativo diminuto de pessoas que compõem e são detentores da riqueza mesmo, da população, e da sociedade, fala de riqueza no sentido positivo, sem nenhum demérito à riqueza, sem nenhum demérito à construção de riqueza, de fortunas, de patrimônio, sem nada em relação a isso. Mas, da mesma forma que os Estados Unidos também não tem demérito para quem constrói riqueza, e nem a Inglaterra, nem os países desenvolvidos. O que é que nós queremos? Nós queremos nos aproximar desses países desenvolvidos, a semelhança deles, copiar o que deu certo, copiar o que é bom. Né? Tu estás dizendo que lá nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, e na Inglaterra, e em outros grandes países do primeiro mundo, a carga tributária não recai sobre a classe média e os pobres, como aqui no Brasil? É isso que tu está dizendo? Eu estou dizendo que a carga tributária recai sobre todos, mas ela é bem menor sobre a classe média e sobre os pobres. Ela é maior sobre a renda e o patrimônio. Os países capitalistas são, assim, os grandes países capitalistas. O pai, né, digamos assim, entre aspas, do capitalismo, que é o grande Estados Unidos, colocado, né, é um sonho de consumo para muitas pessoas viverem no país das oportunidades. Esse país das oportunidades taxa a renda e o patrimônio em percentuais extremamente superiores ao nosso país. Chega a ser, inclusive, em relação ao patrimônio, a relação maior do que 10 vezes alguns estados, quando da sucessão patrimonial. Tem estados aqui que taxam em 4%, alguns menos de 4%. Os Estados Unidos se aproxima de 50% sobre o patrimônio. E ninguém questiona que é um país capitalista, um país também de oportunidades, né, um país extremamente desenvolvido economicamente. Então, em dados nacionais, em dados comparativos com outras nações não, outros países, vamos utilizar esse termo, acho que é mais adequado, a média da OCDE da carga tributária sobre o consumo é 32%. No Brasil tem em torno de 50%. Esse dado, por si só, já é um dado que chama atenção. Por outro lado,
a renda, o valor arrecadado, o percentual sobre o patrimônio dos impostos no Brasil e da renda, os dois juntos, dão em torno de 23% da arrecadação total dos impostos. Nos países da OCDE, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, a média é 40%. Então, o patrimônio e a renda lá é tributado praticamente o dobro do que é tributado no nosso país em relação à arrecadação de todos os tributos no nosso país. Então, a fatia que é destinada a essas bases de incidência, renda e patrimônio, é quase o dobro. Então, não é razoável a nossa situação tributária. Está explicado não apenas o empobrecimento da população brasileira, mas também a gritaria do grande empresariado do país quando se fala em uma reforma tributária brasileira que reponha os pesos em quem pagar mais, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, né? Esse é o princípio básico do tributo justo, tá certo? Sim, o que as pessoas têm que internalizar e têm que entender, e esse é um problema cultural da nossa sociedade, porque esses grupos sociais, eles se organizam, desenvolvem instrumentos para a difusão do seu conhecimento, da hegemonia de pensamento, então eles terminam, de certa forma, ganhando na narrativa, e o sentimento comum que a sociedade tem é que tributo é ruim, e que nós pagamos muito tributo, e que ninguém aguenta mais tributo, e que teria que diminuir a carga tributária. Só que o fato, e cientificamente falando, essa carga tributária é muito baixa em relação ao grande patrimônio e à alta renda, e muito alta sobre o consumo. Só que a população, ela empiricamente percebe essa carga tributária pelo empobrecimento, também com a época que a gente está vivendo, de uma situação econômica extremamente delicada, pós-pandemia, né, de Covid, pós-conflitos institucionais, ela percebe essa dificuldade, mas não consegue compreender profundamente aonde está o nogórdio. Então, o nogórdio está porque nós fizemos essa opção, não enquanto indivíduos, mas enquanto aqueles que detêm os fatores reais de poder, para tributar pesadamente o consumo. Em qualquer mudança de reforma tributária razoável, levando em conta o parâmetro dos países desenvolvidos e se destacam economicamente, nós temos, essencialmente, que cumprir o Pacto Social, feito em 88, e ter um sistema tributário mais progressivo. E, né, eles têm que ir realmente na identificação do patrimônio. É assim que funciona no mundo. E é a Constituição que diz, os impostos terão carga pessoal sempre que possível, serão progressivos. E a gente foge do mandamento constitucional, porque há conflitos de interesse e forças que estão trabalhando para difundir essa quase que inconsciente, né, mas sendo manifestada, revolta da população contra os impostos. A população que é beneficiada por eles. Só um exemplo, Lato, se você me permite. Claro. Os bairros mais urbanizados e não têm problema de saneamento, de energia elétrica, que são pavimentados, estão nos bairros mais nobres da sociedade. A população mais carente, as ruas, em alguns casos nem ruas são vielas, são becos, né? O saneamento é precário, a maioria não tem saneamento, né? Não tem energia elétrica, como nós imaginamos, muito menos área de lazer. Esses que não são beneficiados numa estrutura de convivência em comum, social, são aqueles que mais pagam tributo. E os que menos pagam são beneficiados, né, pela estrutura que nós temos do Estado, que é ele que desenvolve, ele que promove algum desenvolvimento. Só que, como a população mais carente tem um benefício do Sistema Único de Saúde, por exemplo, ou de benefícios sociais, há uma retórica que diz que eles seriam os maiores beneficiados pelo Estado. E a população mais rica, não. Só que, ao contrário, os parques, as praias, as melhores avenidas e a área mais arborizada e mais rica das cidades geralmente estão na classe que detém poder econômico. Então, são os grandes beneficiados, inclusive dos benefícios que o Estado propõe para todos. Sim, é um país tremendamente injusto. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos conversando aqui com o Francelino das Chagas Valença Júnior, que é diretor de formação sindical e relações intersindicais da FENAFISCO.
É 1 minuto e nós já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Hoje nós conversamos com o Francelino das Chagas Valença Júnior, que é diretor de formação sindical e relações intersindicais da FENAFISCO. Francelino, estamos nos aproximando das eleições presidenciais, estamos a 5 meses das eleições presidenciais. Tu acha que ainda há tempo dessas discussões tomarem conta do país ou nós vamos para as eleições assim, soltos, sem nenhum debate sobre os reais problemas do Brasil, que é o desemprego, que é a falta de uma estrutura tributária mais justa, que é o atendimento da população? Como é que tu observas esse cenário? Bom, as eleições estão perto, mas há alguns candidatos que já continuam e já estavam em campanha eleitoral já há algum tempo. Então, é como se nós, de certa forma, não tivéssemos tido esse interstício de eleições, né? Algumas personalidades se comportaram como se estivessem em uma eterna campanha eleitoral. Isso é um problema enquanto nação, porque a gente entra naquela dicotomia que está acontecendo hoje de uma continuação, um continuismo de uma propaganda que nós deveríamos deixar à margem para que nós possamos respirar uma gestão governamental, né, seja do governo federal ou dos governos estaduais. Isso é importante neste momento. Em relação às pautas, nós precisamos fazer o que não estamos fazendo, que é deixar de lado aquela visão de que as pessoas que pensam diferente do que nós pensamos são nossos inimigos. Não, não são nossos inimigos. Nós somos concidadãos. Nós somos pessoas de uma mesma nação, de um mesmo país. Vivemos numa comunidade, né? Uma sociedade chamada Brasil. Então, nós precisamos, primeira coisa, desarmar essa construção, esse fomento ao ódio, para podermos debater. E esperamos que os presidenciáveis façam o debate necessário e tragam as soluções. Nós precisamos de soluções. Ideologias à parte, né? Cada candidato tem sua ideologia, defende um ponto de vista, mas, independente disso, nós precisamos saber quais são os programas de governo, o que cada um deles pretende, nos próximos 4 anos, implementar na nossa nação. Por exemplo, teremos a reforma tributária? De que forma? Qual vai ser a maneira? Quais serão as bases de incidência? Economicamente falando, haverá fomento para o desenvolvimento de pequenas, de médias empresas, né? Os benefícios fiscais que, de certa forma, impactam e que são dados, em sua grande maioria, para as grandes corporações, eles serão diminuídos e esse valor, de certa forma, utilizado para fomentar as bases econômicas necessárias para o crescimento. Investiremos em inovação tecnológica. O nosso país vai fazer um programa de governo, mas nem de governo, digamos. O governo que virá vai pretender implementar um programa de Estado que ultrapasse os anos de governo e fomente um desenvolvimento necessário para que nós saiamos, né, desse eterno voo de galinha, né, que a gente não consegue decolar economicamente e nos tornemos uma nação mais avançada, evoluída economicamente,
nos aproximando das economias mais desenvolvidas, deixando de ser um país emergente, a esse programa, qual é a preocupação com o sistema educacional? Qual é a educação que nós iremos implementar? Saneamento, vai se trabalhar em saneamento para todos? Ou o saneamento vai continuar sendo privilégio de alguns setores econômicos, de algumas pessoas que têm uma renda média maior do que a população? O serviço público vai ser também fomentado? Vai ter incentivo para os servidores prestarem um serviço melhor? Ou mais ainda, nós iremos desenvolver ferramentas para que o servidor público, o serviço, esteja, de fato, a serviço da população, sem ingerências políticas, partidárias, ideológicas? Eu acho que esse é um discurso que a gente, enquanto sociedade, nós queremos ouvir. Quais são as bandeiras dos nossos candidatos, candidatas? O que é que eles pensam enquanto nação? Espero que tenhamos, sim, mas espero mais, que a população cobre. A população diz, eu quero ver o seu debate, eu quero ver a discussão, e deixemos de lado a intransigência de uma nação que nunca foi intransigente, que sempre foi reconhecida pela tolerância, pela diversidade cultural, diversidade racial, diversidade dos costumes. Precisamos retomar essa convivência pacífica e harmônica entre todos nós. Esperamos que os candidatos também falem sobre isso. Perfeito. Acho que a pauta que tu apresentaste agora é extremamente relevante e um ponto dela nós ainda não abordamos, que é o serviço público brasileiro. Faz muitos anos que o servidor público não ganha reajuste. E agora o presidente Bolsonaro promete dar 5% de reajuste aos servidores federais brasileiros, aos estaduais, cada estado propõe o seu índice, mas também não sai muito desse patamar. Como é que tu observa essa situação salarial e de progressão funcional do servidor público brasileiro? Bom, a primeira coisa que a gente tem que imaginar, e eu não defendo ideologia A nem B nem C, mas os candidatos que se propõem a ocupar a presidência, que se propõem a ocupar o parlamento como deputados, como senadores, como deputados federais e estaduais, ou como governadores, ao serem escolhidos, a população tem que imaginar qual é a linha que eles defendem. Se é uma linha em defesa apenas de um segmento social ou de toda a população, de um gueto ou do todo, do pequeno grupo que, de certa forma, tem interferência e influência no governo ou da nação como um todo. Primeiro ponto, então, as escolhas têm que ser feitas com base nisso. Parece que a gente está com dificuldade, enquanto sociedade, para este ponto. Em relação ao serviço público, esse processo que está se desenhando no país, eles faz parte de uma política liberal, neoliberal, que é diminuir o tamanho do Estado. Então, há um caminho sem diminuição do Estado, em que quem vai sofrer são aqueles que mais utilizam o serviço público, especialmente aqueles que estão na ponta, na área de saúde, da educação, uma diminuição grande. E uma das formas, além da precarização do setor público, da redução de verbas para instituições públicas, via a Receita Federal, e neste governo tem uma redução, salvo o melhor juízo, algo em torno de 60% do orçamento, se não mais. Nos últimos 4 anos houve a redução do orçamento, e se nós levarmos em consideração a inflação do período, seria maior ainda, porque só neste ano a inflação passou de 2 dígitos, ultrapassou a casa de 10%, e a outra forma também é reduzir, congelar, porque reduzir a Constituição não permite, mas congelar o salário dos servidores públicos. E quando for dado algum reajuste, ele ser menor do que a inflação. Então, a longo prazo, médio prazo, em 10 anos, os salários tendem a ficar ainda mais defasados e afastando as pessoas do setor público. As pessoas que têm capacidade, competência e que não se subordinam a políticas de governo, mas de Estado. São servidores da população. Eu, como servidor público, eu não sou servidor do meu governo lá no estado de Pernambuco. Eu sou servidor do estado de Pernambuco. Independente se o governo seja de direita, de esquerda, de centro, ultradireita, ultra-esquerda, eu sou servidor do Estado. Então, minha obrigação, acima de tudo, é com o povo, com a população, e devo servir bem e me preparar e me tornar capacitado cada vez mais para servir ao povo. O nome já diz, ser servidor. Então, com a sociedade mais desenvolvida também é necessário um fomento a essa atividade, um reconhecimento
Os mecanismos que estão sendo discutidos, e inclusive o governo atual, né, defendeu, foi uma reforma administrativa que iria penalizar ainda mais o setor público, permitindo uma ingerência política em órgãos estratégicos. Isso é inimaginável numa república, numa democracia. O poder de ingerência tem que ser menor. A gente não pode voltar à época que, quando você é num setor público, lá ia a cartinha de um político dizendo para você ser bem atendido. Tem que ser bem atendido todo mundo. Privilegiado todo mundo. É verdade. Francilino, tu, como diretor de formação sindical e relações com outras entidades, qual é a tua visão, para a gente encerrar o nosso programa, já agradecendo a tua participação, qual é a tua visão da importância dos caminhos que o sindicalismo deve percorrer nessa etapa da vida brasileira? Qual é o papel do sindicato? Bom, o sindicato, de certa forma, ele vai ter que se preparar cada vez mais. Tem que ir forte nos conceitos que, de certa forma, foram, entre aspas, esquecidos. Qual o nosso papel enquanto organização de uma sociedade democrática? É apenas o papel de discutir reajuste salarial ou é um papel maior que nos cabe nesse amplo ecossistema jurídico, político e econômico que fazemos parte? Qual é o nosso papel real? O primeiro desafio dos sindicatos, em si, do sindicalismo, é levar à população, aos seus filiados, qual é o nosso papel nessa engrenagem enquanto pessoas. Individualmente, nós somos muito pouco, somos muito, mas podemos muito pouco. Ficaremos cada vez mais adstritos às telas dos computadores, dos telefones, dos smartphones, mas deixando de discutir aquilo que é essencial, que é essa vida coletiva, essa vida comunal de ser em comum. Não dá para nos afastar disso. O ser humano é um ser, é um animal gregário, ele precisa viver, feito as abelhas e outros, as formigas, ele precisa viver em sociedade, ele só encontra realizações no seio social, e para ter essa realização, inclusive a busca da própria felicidade, é preciso que nós tenhamos ferramentas de convívio nesse meio. E nós estamos perdendo esse contato. Nós estamos ficando cada vez mais isolados, vivenciando um mundo à parte, um mundo virtual, um metaverso, em que cada um, por si só, seria o próprio centro do universo. Não que o ser humano, holisticamente falando, não seja o centro do universo, mas ele não está apartado dos outros centros do universo. Ele não está isolado. Então, a gente precisa retomar essa característica que nós temos de viver em coletividade. O sindicato tem um papel fundamental de trazer esse debate, porque, olha, lá que vai exemplificar para a população que não convive com alguns termos que nós estamos mais habituados. Do que adiantaria, nessa população de 200 milhões de pessoas, que apenas tivesse o melhor meio de transporte possível e a melhor casa, se todos vivessem nas piores condições, se não houvesse posto de gasolina, se não houvesse estradas, se não houvesse saneamento, quer dizer, se não houvesse paz social, se não houvesse segurança jurídica, quer dizer, seria um caos total. Então, uma pessoa sozinha não consegue ser feliz se as outras também não forem. Então, o grande meio e o grande papel do sindicato é difundir a necessidade de vivermos em sociedade e maior. Vou chamar a atenção, inclusive, para uma fala de Voltaire, que dizia que eu posso não concordar com o que você diz, mas terei de defender até a morte o direito de dizer o que você pensa. Seria mais ou menos assim. Nós precisamos desenvolver o que nós já tínhamos. Estamos, de certa forma, esquecendo. Tolerância, respeito à diferença, respeito às minorias, respeito ao direito, respeito ao Estado Democrático de Direito, aos objetivos, aos fundamentos da República. Nós vamos internalizar o nosso belíssimo Pacto Social feito em 98 e 88, que resultou numa carta que é elogiada por várias nações do mundo. Então, precisamos defender a efetividade da nossa Constituição. Se isso for feito, já seria um grande avanço para todos nós. Muito bom, Francelino. Ouvimos hoje aqui no nosso programa, batemos um papo com o Francelino das Chagas Valença Júnior, que é diretor da FENAFISCO, diretor de Relações Sindicais e de Formação Sindical. Agradecemos, Francelino, muito obrigado.
Um abraço também a toda a equipe da FENAFISCO aí que está contigo aí. E a semana que vem nós voltamos com mais um tema em debate aqui no Sindifisco em Ação, aliás, Sindicato em Ação, o programa do Sindifisco RS. Muito obrigado, Francelino. Obrigado, Lac. Eu agradecer a você, mais uma vez, agradecer ao Sindifisco RS, aos dirigentes do Sindifisco RS, todos, mas eu não posso deixar de citar um, que é meu amigo Celso Mariano, que é diretor comigo da FENAFISCO, que é um grande parceiro e um estudioso em diversos temas da área sindical e econômica, e é o maior quadro da gente na área das reformas e tenta implementar no Estado, especialmente a reforma administrativa. Sim. A grande pá de cal que quer colocar contra os benefícios sociais, os benefícios prestados pelo poder público à população. Obrigado mais uma vez. Sim, só me permite, o Mariani executa um trabalho junto com vocês aí da FENAFISCO que é da maior importância, que é o trabalho parlamentar. Frequenta o parlamento, acompanha, debate e discute com os políticos que vão realizar as votações que interessam não apenas ao servidor público, mas à sociedade brasileira. Então, parabéns a vocês por esse trabalho em defesa da democracia e da cidadania também. Muito obrigado, Francelino. Na semana que vem nós voltamos. Um abraço.